Uma boa tarde, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Yahshua Mashiach, né? E com a graça do nosso Pai Celestial, uma boa tarde de salvação para você e para sua família aí nessa tarde, né? Vocês que são os nossos seguidores do canal Novo Impacto, estamos aqui para gravar mais um vídeo sobre aquele tema, o fim dos tempos, né? E que nessa tarde você já possa estar sendo aí abençoado pela palavra de Deus, pelo amor do nosso Pai Celestial, né? Pela graça do nosso Salvador e pela comunhão do Espírito Santo, né? E é um motivo de alegria mais uma vez poder compartilhar com vocês esse vídeo, agradecendo aqui ao Dr. Vitor pela oportunidade que ele nos dá nesse canal de estarmos ministrando a terceira mensagem sobre o tema o final dos tempos, né? E como vocês têm nos acompanhado aí pela nossa live, a primeira mensagem ali sobre o fim dos tempos estava em Mateus 24, no sermão escatológico ali, aonde os discípulos interrogaram a Jesus quando seria a vinda dele e o fim do mundo. E ali o Salvador deu vários exemplos, falando de fome, terremoto, pestes, falsos profetas e assim por seguindo. E a nossa segunda pregação nesse tema fim dos tempos foi 2 Daniel capítulo 3, a extrema corrupção dos últimos tempos. É o que nós estamos vivendo atualmente, a corrupção ao extremo, né? A violência, a imoralidade, a apostasia. E nessa tarde, concluindo essa terceira mensagem, nós vamos abordar um tema, né? Que se encontra em Daniel, no capítulo 12 do verso 4. E se você tiver a oportunidade de estar no teu lar, a sua Bíblia, a palavra de Deus aí perto de você, se você quiser nos acompanhar, você pega a sua Bíblia aí. Por quê? Porque o apóstolo São Paulo elogiou os crentes de Bereia a respeito do quê? Quando ele pregava, os cristãos ali de Bereia, eles pegavam a Bíblia e conferiam para que se Paulo estava falando, ministrando, pregando, estava de acordo com as Escrituras Sagradas. E nessa oportunidade você tem aí a liberdade de pegar a Bíblia, a espada do Espírito, para nos acompanhar, né? Hoje vai ser um versículo que se encontra em Daniel, no capítulo 12 e do verso de número 4, né? Que diz assim a palavra do Altíssimo. O título diz, os últimos tempos, as palavras seladas. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará, né? Olha só que interessante o título, os últimos tempos, as palavras seladas. E o verso 4 de Daniel 12, versículo 4 diz assim, e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Jeremias, ele profetizou que o povo judeu seria cativo em Babilônia por 70 anos, né? E a Bíblia é uma profecia para tempos presentes e tempos futuros, né? E ali Daniel, ele era um daqueles que foram levados a cativeiro. Jeremias era um profeta verdadeiro e profetizou pela desobediência do povo, né, o cativeiro de 70 anos em Babilônia. E Daniel era um desses cativos. Ele foi para a Babilônia aproximadamente com 16 anos de idade. E ali, em Babilônia, Deus revelou algo para Daniel acerca do fim dos tempos, há mais ou menos há 2.600 anos atrás. E essa palavra, ela parece que é um jornal do dia. Nós que somos um pouquinho mais experientes, temos uma idade mais avançada, nós líamos jornais quase todo dia. Hoje se tem acesso à internet, o YouTube, o Instagram e muitos outros meios de comunicação. Mas nós que somos de uma geração
dos anos 60, 70, 80, 90, nós líamos jornal diariamente para ver as notícias do nosso país e do mundo. E se você pegar esse capítulo 12 de Daniel e o verso 4, aonde ele fala que a ciência iria se multiplicar no fim dos tempos, é uma coisa espantosa. É de uma precisão que só o Criador pode fazer essas coisas, revelando para nós os últimos tempos. Porque nós somos a geração do fim. Nós somos a geração do arrebatamento. Daqueles que não vão ver a morte, mas eles vão ver o Salvador vindo nas nuvens buscar o seu povo. E esse Daniel, que você conhece, por ele ser fiel, ele foi lançado na cova dos leões. E ali Deus deu para ele o livramento, porque não acharam culpa nem dano nele, porque ele era fiel. E se você é fiel, saiba nessa tarde que Deus tem livramento para você e para a tua família, para a tua casa, né? Se você é fiel, Deus está preparando algo para você especial, livramento para você e para a tua casa. Então, o Espírito Santo, ele revelou a Daniel os acontecimentos do tempo do fim, daquela estátua, que hoje eu não vou ministrar sobre isso, né? Aquela estátua que ela foi cortada com uma pedra, que a pedra simbolizava Cristo, mas hoje eu não vou chegar aqui, eu só quero falar da ciência se multiplicando. De 100 anos para cá, a ciência ela se multiplicou de tal forma assombrosa, doutor Victor. A ciência se multiplicou de tal maneira que há mais ou menos 100 anos atrás o homem andava ainda a cavalo, né? Não se tinha quase imprensa. Para você se comunicar com alguém de outro país era através de uma carta que ia de navios viajando meses e meses para aquela carta chegar até você. E hoje a ciência ela se multiplicou de tal forma que nós estamos vivendo o tempo do fim. Hoje você pega o seu celular e você põe no vídeo, você fala com uma pessoa lá no fim do mundo e vê em tempo real o que ela está fazendo, né? O que ela está fazendo. Então isso é uma tecnologia do tempo do fim, né? Hoje você pega o teu aparelhinho aí de celular, a pessoa está lá do outro lado do mundo e em tempo real você conversa com ela e vê o que ela está fazendo. Então a ciência se multiplicou. Antigamente, para se falar com alguém, era de carta, que os navios demoravam 3, 4 meses para chegar aquela carta, o telégrafo. E hoje é em questão de segundos. E Deus já tinha revelado esse tempo do fim para Daniel, que a ciência ia se multiplicar de tal forma que nós ficaríamos espantados. Hoje o homem já está querendo habitar em Marte. Já estão se traçando projetos para o homem habitar em Marte. Hoje já estão se fazendo projetos para o homem fazer viagens para a Lua, como a gente faz para qualquer outra cidade. Hoje tem jatos supersônicos que de um país para outro eles fazem em minutos. Hoje existe o trem-bala. Hoje existem tecnologias tremendas. E isso foi uma revelação que o Altíssimo ele deu para Daniel, que a ciência ela se multiplicaria. Então, qual que é essa palavra para você nessa tarde? É um alerta que nós estamos verdadeiramente chegando ao fim. E se há 30, 40, 50 anos atrás você ouvia falar do fim do mundo, da volta do nosso Salvador, esse é o tempo da nossa redenção, né? Levantai as vossas cabeças para o alto, que do alto virá a nossa redenção. Então hoje essa palavra está se cumprindo fielmente, uma palavra que foi revelada a Daniel há quase 2.600 anos atrás, sobre o crescimento do saber, o crescimento do conhecimento, da ciência que iria se multiplicar. E durante 1.900 anos, essa ciência ela ficou, parece que estagnada. E de 100 anos para cá, os avanços da medicina, da tecnologia, eles foram gigantescos e espantosos e até assombrosos, né? A ponto do homem fazer
o clone de ele clonar uma outra pessoa. A ciência, ela está buscando a imortalidade do ser humano, congelando vidas, para que daqui anos essa pessoa seja descongelada para que ela viva para sempre. A ciência já tem esse projeto, mas eu quero te dizer nessa tarde que o único que te garante a vida eterna, você viver para sempre, é Jesus Cristo, o nosso Yahshua Mashiach, o nosso único e suficiente Salvador, que com o seu sangue derramado ali no madeiro, aleluia, ele perdoou os nossos pecados e nos dá direito à vida eterna. Enquanto se estão pagando bilhões e milhões para a ciência, aleluia, para que essa pessoa fique congelada, para que para tempos futuros ela possa tornar a viver, é de graça a vida eterna, para você viver para sempre. Enquanto essas pessoas estão mandando naves e naves para Marte, para a Lua, robôs para Marte, para ver como é o terreno em Marte, em terreno da Lua, aleluia, um dia nós vamos herdar o reino dos céus de graça, sem gastar nada, através do sacrifício do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E eu quero estar encerrando esse vídeo nessa tarde. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se há 30, 40, 50 anos você ouviu essa mensagem do tempo do fim, da volta do Salvador, olha, volta hoje para o Salvador, porque o fim está chegando. E o maior investimento que o ser humano faz não é em ciência, não é em tecnologia, é na sua salvação. E que Deus possa te abençoar nessa tarde, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Yahshua Mashiach, e te cobrir com bênçãos e com vitória. E nós vamos continuar ainda nesse tema, o fim dos tempos. Mas fica com essa palavra hoje de Daniel 12:4, que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Uma tarde de bênção para você e para a tua família e de vitória em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado.